Bom dia, vamos estudar um pouco, visando a preparação para o Enem 2016. Nesta aula nós vamos falar sobre funções. Para isso vamos utilizar uma questão. Vamos lá. Nos processos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e, em muitas situações, o ritmo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto e a economia final do processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo, de acordo com uma função. T grande de T pequeno, essa temperatura em função do tempo, é igual a 7T sobre 5 mais 20 para T entre 0 e 100. Isto é, fechado em 0 e aberto em 100. Ou a temperatura em função do tempo vai ser igual a 2T ao quadrado sobre 125 menos 16T sobre 5 mais 320 para T maior ou igual a 100. Fechado em 100 e qualquer número maior do que 100. Onde T grande é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e T pequeno o tempo decorrido em minutos desde o instante que o forno é ligado. É bom lembrar aí que, após ligar o forno, a temperatura cresce continuamente. Isto é, o gráfico da temperatura não tem saltos nem furos. E quando se desliga o forno, ela vai decrescendo continuamente até atingir a temperatura zero. Bom, isso é do cotidiano. Uma peça deve ser colocada no forno quando a temperatura for 48 graus Celsius e retirada quando a temperatura for de 200 graus Celsius. Aí vem a pergunta. O tempo de permanência dessa peça no forno em minutos é igual a... Temos aqui as alternativas. A, 100, B, 108, C, 128, D, 130, E, 150. Então vamos à resolução. Do enunciado, nós temos que a temperatura, em função do tempo, é dada por duas expressões, sendo a primeira do primeiro grau e a outra do segundo grau. Conforme nós já estudamos, a função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Lembrando aí que essa reta, ou esse segmento de reta, deve ser construído a partir da origem do sistema cartesiano, t igual a 0. Se t igual a 0 vai ser igual a 20. E t menor do que 100. Nós vamos considerar t igual a 100, mas vamos considerar o intervalo aqui aberto. Então aqui, esse ponto não pertence ao gráfico definido pela expressão 7t sobre 5 mais 20. Então, se t for igual a 100, 100 dividido por 5 vai dar 20, vezes 7, 140, com 20, 160. Então, t igual a 100, 160. Conforme nós falamos, a temperatura ela cresce continuamente, não tem salto nem furo. Então, se eu considero agora t igual a 100, t igual a 100, então esse pontinho aqui, que era uma bolinha aberta, agora vai ser cheia. Ela preencheu esse espaço. Então, nem precisa fazer a conta, o cálculo aqui, que quando t igual a 100, a temperatura vai ser o quê? 160, pois a temperatura cresce de forma contínua. Chegou próximo de 160, ela passou, o forno passou a ter um aumento de temperatura, obedecendo a essa nova lei. Então, preencheu o espaço. Quando o t for maior do que 100, vai continuando aí o parte positivo do gráfico. Lembrando que t menor do que 100 da parábola foi descartado porque na função do segundo grau, de acordo com o enunciado, t tem que ser o quê? Só maior do que 100. Então, só interessa essa parte do gráfico. O que nós queremos? Exatamente o tempo de permanência dessa peça no forno em minutos. Então, o tempo de permanência vai ser o quê? T1 ou T2 menos T1. Que quando o forno atingir 48 graus, ela vai ser colocada no forno. Então, neste tempo aqui, ela vai ser colocada no forno e vai ser retirada quando atingir o quê? 200 graus. Isto é, decorrido um tempo igual a T2. Então, o tempo de permanência vai ser a diferença entre T2 e T1.
Então, para resolver a questão, eu tenho que calcular T1 e T2. Então, vamos lá? Vamos aos cálculos. Quando a temperatura atingir 48 graus, a peça vai ser colocada no forno. Então, quanto tempo terá decorrido para que isso ocorra? Então, vamos lá. Então, a expressão 7t sobre 5 mais 20 tem que ser igual a 48. Resolvendo essa equação, eu tenho o valor de t. Tirando o mínimo de comum. Né? 5 vai dar 7. 5 por 1 dá 5 vezes 20 dá 100. 5 por 1 dá 5 vezes 48, 240. 240 menos 100 dá 140. Então, t vai ser 140 dividido por 7, t igual a 20. Então, quando tiver 20 minutos após ser ligado o forno, a temperatura terá atingido 48 graus e a peça deve ser colocada no forno. Mas quando a temperatura atingir 200 graus, a peça deve ser retirada. E quando ela atingir 200 graus, nós vimos não só através do gráfico, e quando ela atingir 200 graus, esse ponto pertence ao gráfico da função do segundo grau. Então, vamos calcular. Então, 2t2 sobre 125 menos 16t sobre 5 mais 320 tem que ser igual a 200 graus. Tirando-se o mínimo de comum, vai dar 2t2. 125 por 5 dá 25 vezes 16 dá 400. Dividido por 1 dá 125 vezes 320 dá 40 mil. Dividido aqui por 1 dá 125 vezes 200 dá 25 mil. Dividindo todos os termos por 2, porque são números pares, facilitar o nosso trabalho. Então dá t ao quadrado, 200t, por 2 dá 20, por 2 dá 12.500. 20 menos 12.500 dá 7.500. Temos aqui uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é resolvida pela forma de Bhaskara. T igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mas o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, 200 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 7.500. 200 ao quadrado dá 40 mil. 4 vezes 7.500 dá 30 mil. 40 mil menos 30 mil dá 10 mil. Então, t vai ser o quê? Menos b, isto é, menos 200, menos vai dar mais, 200, mais ou menos raiz de delta, raiz de 10 mil é 100, 100 vezes 100 dá 10 mil, sobre 2a, 2 vezes 1, 2. 200 mais 100, 300, sobre 2 dá 150. 200 menos 100 dá 100, sobre 2 dá 50. Mas, do enunciado, nós sabemos que t tem que ser o quê? Maior do que 100. Como t deve ser maior do que 100, então 50 não convém. Então a resposta é T2 igual a 100. E o enunciado pede exatamente o quê? O tempo de permanência da peça da cerâmica no forno, que é exatamente a diferença entre T2 menos T1. Então 150 menos 20 vai dar 30 minutos. Voltando à página anterior, nós vamos ver que a resposta é a letra D.